No rádio. Check-up no rádio, hoje recebendo a nutricionista Isabelle Cláudia. Seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos vocês. Saudade, né? Não vi a semana passada. Quem veio foi o seu sogrão, né? Foi. E que vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, tenham um bom dia. Vamos falar hoje de um assunto que já foi aqui motivo de muitas perguntas do nosso programa, né? Chás, né? O que você precisa saber sobre chás? E aí? E aí, Marcos? Chás é um assunto muito delicado para se tocar, porque a gente tem uma cultura muito antiga de chás, né? Nossos avós, a gente chegava... Eu lembro chegando na casa dos meus avós e ter sempre uma garrafinha com chá. Hoje a gente não vê mais isso, se perdeu muito, né? A gente vê mais uma garrafinha de café do que uma garrafinha de chá. Mas as pessoas precisam saber que chá, a gente tem um entendimento que é assim, as pessoas dizem muito, né? É plantinha, é chá, se bem não fizer, mal não faz. Mas não é bem assim, gente, não é por esse caminho. Por mais que seja um chazinho, que seja uma plantinha, eles vão ter sim alguns efeitos colaterais que não serão satisfatórios para a saúde, caso a gente use de maneira errada, tá? E a gente precisa saber que chá também... ele tem a forma correta de fazer, tá? Então, assim, não é pegar, a gente ver... Você, por exemplo, como é que você faria um chá, Marcos? Me conte aí. Bem, primeiro eu vou dizer que o que eu mais gosto de chá de erva doce. Certo. Pego lá o chazinho lá, o erva doce, coloco na água para ferver. Quando a água começa a ferver, para mim o chá tá pronto. Aí boto açúcar e tomo. Ai, como foi boa essa sua... Totalmente errada. Pra gente entender como é a forma correta. Então, assim, exatamente, não é assim. Nós temos, na erva, a gente pode usar folha, né? A erva doce, no caso. A gente usa erva doce, pode usar flores, né? Por exemplo, a gente tem folha, vamos supor, hortelã. Flores, camomila. Casca, a gente usa uma casca de açafrão, cúrcuma, raiz de açafrão, raiz de gengibre, né? E casca, a gente pode usar canela, tá? Então, a gente tem várias formas, várias partes dessa planta que a gente pode usar para fazer chá. Só que elas são feitas de maneiras diferentes. Então, a gente vai fazer como? Infusão, que é uma infusão. Você ferve a água, desliga o fogo e coloca essa água que foi fervida numa xícara junto com a ervinha e abafa. A erva não vai ser fervida. Quer dizer que a erva, o erva doce aqui, não pode ser fervido com a água. O que for folha e flor, no caso também, a camomila é uma flor, por exemplo. Folha e flor, a gente não ferve. Por quê? A gente vai perder os compostos que são tão importantes para nós. Então, quando a gente passa de uma temperatura por muito tempo, a gente perde esses compostos. Então, folha e flor, a gente faz infusão, que é desligar o fogo e colocar a erva e abafar entre 5 a 10 minutos ali, dependendo da erva, tá? Mas, basicamente, 5 a 10 minutos. Existem pessoas que têm hortinha em casa ou compram essas ervas... não sei se a sua é naturalzinha, você faz ela fresca, ou é a erva que você compra desidratada. Então, tem essas duas formas de fazer. Tem a erva desidratada, aquela que a gente compra, e tem a folhinha lá que você tem fresca em casa, ou compra ela fresca. Essa folhinha fresca, ela vai precisar de um tempo maior nessa infusão. Então, o que seria na folhinha seca de 5 a 10 minutos, a folhinha fresca, ela vai levar aí a uns 15 minutos de infusão. Sempre, gente, lembrando que a gente precisa tampar. Colocar um pirizinho em cima da xícara para tampar. Por quê? Esses compostos de chá, eles são o que a gente chama de muito volátil. Eles se perdem também no ar. Então, a gente precisa tampar para manter essas características, tá? E a gente vem os que fervem. E aí, a gente vai para os que fervem. O que é que a gente precisa ferver, que a gente chama de decocção? Os chás que a gente faz, né, dessa forma são as cascas e as raízes, por exemplo, canela, a gente precisa lá. Quando a água estiver começando a ferver, não é quando ela começa a ferver, desliga não. Quando estiver pertinho de ferver, você coloca lá a casca de canela, por exemplo, e deixa aí fervendo por 5 a 10 minutos, tá? Em média aí uns 5 para 10 minutos. E aí a gente usa também a questão da cúrcuma e o gengibre, Isabelle. O gengibre é uma raiz, né? E aí o que é que a gente faz? Será que a gente ferve? Depende porque a gente quer. Se orienta por ser uma raiz que a gente ferva o gengibre. Só que aí acontece que o gengibre possui uma substância que é uma das mais importantes que a gente quer para a nossa saúde, que é o que causa aí, que vai atuar contra a inflamação, né? Ele é antioxidante, anti-inflamatório, que é o gingerol presente nesse gengibre. Quando a gente aquece,
a gente perde uma forma desse gingerol, perde uma quantidade desse gingerol. E ela se transforma em outra substância que se torna mais picante. Tanto que se você comprar, por exemplo, um gengibre em pó, ele vai ter mais essa substância picante, que aí você vai sentir mais no gengibre em pó. Então, quando a gente aquece muito tempo o gengibre, a gente transforma em uma substância mais picante e perde um pouquinho desse gingerol que a gente quer tanto. Então, como é que no caso do gengibre eu oriento? Raspar, né, ralar um pouquinho na xícara e fazer infusão também 10 a 15 minutos por ser uma raiz, tá certo? Outra coisa, Marcos, o que eu queria, sabendo agora preparar o chá, lembrando que a gente não pode também deixar muito tempo, que a gente vai perder também essas substâncias, existe também quantidades, né? A gente nunca pode colocar quase uma xícara da erva para uma xícara de água, né? Então, a gente vai aí, dependendo, uma xícara de chá para uma xícara de sopa de erva, dependendo da erva, e a gente usa aí mais ou menos 300 ml de água. Então, o que é que eu queria trazer de alerta aqui? Chá é muito interessante, existe chá para tudo, mas os chás têm contraindicações também, tá? Muitas vezes a gente toma um chá para alguma coisa, a gente aqui tem uma cultura muito grande do boldo, né? Do chá de boldo, eu sempre falo isso. Às vezes a gente toma um chá e desperta sintomas na gente que a gente antes não tinha ou estavam adormecidos, né? Isso é um efeito colateral. Vou dar um exemplo. Você tem uma gastrite que não sabe, você só refere dor. Mas eu sinto uma dor muito incômoda no estômago, tal. E aí você pega em jejum, toma um chazinho aí de alecrim, vamos supor. E aí exacerba essa sua dor. Mas alecrim não é digestivo, Isabelle? Porque ele está me causando mais dor. E aí a mesma coisa com o boldo, né? Ele vai aumentar o ácido do seu estômago e exacerbar essa dor, potencializar essa dor, essa gastrite ou uma úlcera que você tenha e não sabia. Então, assim, a gente precisa entender como esses chás atuam, gente, porque assim, eles têm contraindicação. Vou dar um exemplo, posso começar? Vou puxar a sardinha para minha área, que é gastrointestinal. Vou começar do alecrim, tá? Quem gosta de chá de alecrim? Você disse que só gosta de erva doce, né? Antes do programa aqui, você disse que só gosta de erva doce. Sincero, nunca tomei na minha vida um chá de alecrim. É muito gostoso. E alecrim na comida também é interessante. Agora vamos prestar atenção. O alecrim, ele é muito digestivo. Nós conhecemos um chá por ele ser muito digestivo. É bem interessante seu uso. Ele sobe o ácido do estômago. Por subir o ácido do estômago, ele melhora a digestão. Então, uma pessoa que toma aí um chazinho de alecrim 15 minutos antes de uma refeição, por exemplo, que tenha muita carne, ela vai facilitar essa digestão porque ela vai subir o ácido do estômago. Porém, a gente precisa entender duas coisas. Se é uma pessoa que tem uma gastrite, que tem uma úlcera, vai tomar chá de alecrim em jejum, ela vai potencializar a sua dor, porque ela vai piorar essa gastrite. Então, a gente tem momentos para fazer isso. Outra coisa do chá de alecrim. O chá de alecrim sobe pressão arterial. Isso já é um ponto negativo para quem faz controle. Então, se você faz um controle exagerado da pressão arterial, você tem esses picos hipertensivos, o chá de alecrim não é legal para você. Outra coisa boa do alecrim. O alecrim, ele melhora a nossa memória, nossa cognição. Ele é um estimulante cerebral, digamos assim. Então, à noite, não é interessante você fazer o gengibre. É melhor mais para o período da manhã. Então, vamos pensar. Eu tenho uma pacientezinha idosa que tinha só problemas. Ela é idosa, mas é uma idosa com uma saúde muito interessante, não tem pressão alta, né? Não tem hipertensão. Só que essa idosa chega para mim, eu passo ela, só refere assim, Isabelle, eu tenho muita dificuldade em fazer digestão. Isso é também por causa da idade, a gente diminui a produção de ácido, né? Tem toda essa questão também da idade. E aí a gente passa um chazinho de alecrim 15 minutos antes dela almoçar. Ela melhora a digestão. Chega um mês depois, Isabelle, tô ótima fazendo digestão. Nunca me senti tão bem. Passei para todas as minhas amigas, para elas tomarem chá de alecrim. Peraí, quem são suas amigas? Minhas amigas da terceira idade. E aí dá tudo errado. Quer dizer, porque deu certo para a digestão dela, porque ela é uma pessoa saudável, só precisava corrigir isso aí. Ela passa para uma amiga dela que faz controle de pressão arterial. Tem má digestão, mas também tem pressão arterial elevada. E aí é onde mora o erro, tá, gente? Então, assim, não é para todas as pessoas, porque os chás também têm contraindicação, tá? Vou usar uma pergunta que você fez antes de começar o programa, que é a historinha do sachê, né? Sim, do sachê. Você me fez a pergunta, do né? Do erva doce era melhor aquele que a gente compra na feira, né? Ou aquele que vem no sachê, não é isso? Pronto. Então, assim, sachê e vamos lá, sachê, pó e a erva, né?
Então, o que é que tem? Isabelle, sachê é ruim? Depende, né? Depende da marca que você usa. Tem umas marcas, sim, que elas podem usar misturas. Mas o sachê, ele vai precisar de um maior tempo de infusão. A gente já bota lá para uns 15 minutos, porque às vezes esse sachêzinho que envolve a erva, ele vai impedir um pouquinho dessas substâncias serem liberadas, tá? O sachê, uma coisa interessante é porque ele vem uma dosagenzinha correta das ervas. Não estou falando daqueles chás que vêm com mais de 10 ervas no mesmo chá. Gente, isso é potencialmente perigoso, tá? Quando a gente usa muitas misturas de ervas no mesmo chá, a gente pode usar até no 4, tá? 4 é bem interessante. Mas quando você usa até 10, elas podem potencializar um efeito da outra e isso ser tóxico para o seu fígado. Você vai usar um chá para emagrecer, que isso, tá? É uma das coisas que eu combato mais, a história do chá para emagrecer. Então, assim, você usa um chá para uma finalidade e você vai piorar outra coisa. Lembrando, chá nenhum emagrece. Eles são coadjuvantes do processo de emagrecimento. Você tem que ter uma mudança de estilo de vida e você usar o chá como coadjuvante para baixar a inflamação, que aí já vai melhorar a questão do emagrecimento, né? Melhorar a compulsão alimentar, tem chás que melhoram muito a ansiedade, compulsão alimentar, então eles são coadjuvantes do processo. Eles não vão fazer aquele processo, eles vão ajudar no processo, tá? Então, o que é melhor? Se for algo seguro, que não tenha tanto aditivo químico, o sachêzinho é interessante sim para quando você sair. Mas se você está fazendo em casa, faz já a ervinha mesmo, tá certo? Ok, tem tantas perguntas aqui que eu não sei nem por onde é que eu começo, né? Inclusive aqui, já recebi aqui um puxão de orelha da nutricionista Isabelle, e estou agora recebendo aqui um puxão de orelha da minha amiga Dorinha, lá de Jardim do Cidade. Disse, Marcos, seu chá está totalmente errado, né? Você já começa errando e colocando açúcar. Ah, tem a questão do açúcar também. Quer dizer que eu não posso colocar açúcar no chá? Marcos, eu adorei essa pergunta, deixa eu falar. E também a puxada de orelha da Dorinha também, né? Obrigada, Dorinha. O chá é assim, todo chá, ele vai ter seu sabor característico que vai influenciar alguma coisa para nós. Por exemplo, os chás amargos, por exemplo, eu vou usar o alecrim, eu vou usar o boldo, que a gente tem a cultura do boldo também. O que é que ele faz? A gente tem um receptor na língua, a gente tem receptores para sabor, para a gente distinguir sabor. Então, o chá, quando a gente pega, por exemplo, um chá de alecrim, a gente tem um receptorzinho na língua, que chama T2R, se eu não me engano. Se eu estiver errada, não lembro, mas isso não vem ao caso. Eu sei que a gente tem um receptor na língua para identificar, para perceber o sabor amargo. E quando a gente percebe essas substâncias do chá amargo na língua, a gente aumenta a salivação, a gente libera lá no estômago ácido e lá no fígado a gente contrai a vesícula. Tudo isso por causa de um chá amargo que a gente sentiu, percebeu lá na língua, tá? Então, assim, gente, a Isabelle, eu tô querendo, por exemplo, fazer um tratamento com um chá, mas na forma de cápsula. Com chá não, com a erva na forma de cápsula. Vai funcionar? Bem, se eu tenho a intenção que isso já comece na salivação, começar lá a percepção do sabor amargo, chegar lá no estômago e fazer sua função, eu não vou ter 100%. Porque ele não começou lá na língua, na percepção do sabor amargo. Então, não colocar açúcar, sim, é interessante, tá? Ok. A minha esposa, Zani, acaba de me salvar aqui. Ela disse que lá em casa a gente usa a erva doce em grãos, né? Aquela que ótimo. Compramos no supermercado. Sim, né? Perfeito. A Zani foi. Zani. Beijo, Zani. Vamos aqui começar aqui com as perguntas do nosso WhatsApp, 992053030. Você já respondeu sobre isso, inclusive. A ouvinte quer saber se o chá de gengibre é bom para emagrecer. Então, o chá de gengibre ele entra como um coadjuvante. Por quê, Isabelle? Porque o chá de gengibre, gente, ele é anti-inflamatório. É um dos mais potentes anti-inflamatórios que a gente tem. Ele baixa a inflamação, ele melhora a questão intestinal, as bactérias do intestino. Para quem não sabe, o gengibre também auxilia muito para quem tem a H. pylori lá no estômago. Ele ajuda bastante, tá? A gente usa muito essa questão do gengibre para reequilibrar a microbiota intestinal, estomacal, né? A questão das bactérias, ele traz muitas bactérias interessantes e modula aquilo ali. Então, eu não penso em modulação intestinal sem pensar também em gengibre e nas suas propriedades. Então, o gengibre a gente encontra na forma de raiz, a gente encontra na forma de pó, e ele é bem interessante nessa questão de diminuir a inflamação, tá? E servir nesse processo que também
com bons hábitos, né? Com atividade física, com alimentação saudável, porque não adianta a gente comer sanduíche, comer pizza, comer tudo errado o dia inteiro, e aí você botar um chá de gengibre aí para amenizar. Ele vai sim não ser focado nessa questão da inflamação, não, mas ele vai ser focado na questão de tirar esses contaminantes do seu corpo, tá certo? O advogado Roberto Diniz, que está com a lapa de bucho, inclusive, né? Ele perguntou o seguinte: existe algum chá indicado para limpar o fígado? Glenn, isso é bullying, tá? Você está fazendo bullying com o Roberto. Não, mas tá. Ele está com a lapa de bucho grande. Deixa eu falar. Ele perguntou se tinha chá para limpar o fígado, é isso? É. Gente, é assim. Eu sou bem cautelosa na questão de limpeza de fígado, essa coisa eu não esse termozinho a gente poderia usar assim, para auxiliar o fígado a fazer essa detoxificação, que é o nome que a gente dá aos processos lá no fígado. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Excessos de chá, excessos de essas substâncias, elas podem ter um efeito contrário e sobrecarregar o fígado, ser tóxico para o fígado. Vejo muitas pessoas enchendo garrafinha de chá e tomando 1 litro, 2 litros de chá o dia inteiro. Isso não é hidratação, hidratação é com água. Tá? Chá não entra em hidratação. Então, assim, o chá pode se tornar, assim, tóxico para o fígado, dependendo de quantidades que você tome e de misturas que você faça, porque um vai potencializar. Se você faz, por exemplo, uso de medicações, eu vejo muito valeriana, a questão da valeriana ultimamente. Valeriana para ansiedade, para não sei o quê. Só que se você toma medicações controladas, né, tarja preta, determinadas algumas, e você toma uma valeriana, fica tomando chá de valeriana, ele vai potencializar esse efeito da medicação e chegando a poder ser tóxico para o fígado. Então, assim, a gente tem que ter muita cautela, tá? Então, a gente pensa muito nessa questão dos chás como que tem esses poderes de inflamação, diminuir a inflamação, que aí a gente entra na cúrcuma, que é o açafrão, a gente entra no gengibre, a gente entra nesses chazinhos que eles fazem esses processos de diminuir a inflamação. Ok, tá? Tanta pergunta que vamos ter que fazer esse tema nos 4 capítulos. Vamos, viu? A gente continua. Zeni Lucena, o capim santo e a erva cidreira pode ferver? Não. Tá? Porque, no caso, eles estão naquele grupinho da infusão, que folhas e flores a gente entra como infusão, que não ferve, tá? Deixa abafadinho lá por 5 a 10 minutos. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Marcos, pergunte à doutora Isabelle se quem tem taxa de massa alta pode comer banana, se a banana é massa. Obrigada. E aí, Isabelle? Bom dia para vocês. Bom dia. Deixa eu falar. No caso, o que vai entrar aí na questão, não sei qual o objetivo dela, se é uma elevação de triglicérides, se é uma glicemia elevada, não entendo, não sei. Mas, assim, o que vai contar, gente, é o contexto. A gente não pode pensar num alimento isolado. A gente pensa no contexto disso tudo da alimentação durante o dia. Tipo, é uma pessoa que vai comer durante o dia 2 pães e vai se preocupar com uma banana que vai comer. Não é assim, tá? Então, é um contexto alimentar. Na verdade, banana tem carboidrato? Tem, sim, mas ele não entra nesse excesso das farinhas. O que a gente se preocupa mais é a questão dessas farinhas brancas, desses alimentos cheios de carboidratos refinados, tá? Açúcar e farinha, tá certo? Nosso ouvinte Marquito, lá das Pamonhas, Caicó Sabores. Não vou aqui também dizer que Marquito está com um buchinho grande, porque você vai me acusar de fazer bullying, né? Ele está fazendo bullying com todo mundo. Marquito pergunta, o que você diz daquele chá seca barriga, que promete eliminar líquido? Ai, meu Deus, a primeira polêmica. Então, vamos lá. Chá seca-barriga, se você for olhar ingredientes desse chá, ele vai ter uma infinidade de ervas incontáveis. Você cansa até de ler a lista de ingredientes dele. Ele tem muitas ervas misturadas. E o que eu sempre chamo a atenção é porque esses chás, eles geralmente trazem o chá verde. Eu gosto muito do chá verde, mas o chá verde, como outros chás. O chá verde, gente, ele é anti-inflamatório, é antioxidante, é anticâncer, ele tem uma substância chamada de catequina, muito importante para a saúde, porém não é toda pessoa que pode fazer uso. Tem pessoas que são sensíveis, pessoas com problemas cardiovasculares que tem que ter atenção no consumo, tá? Só que o chá verde, ele sofre muito também interações com outras ervas e potencializa seu efeito. Então, assim, não só o chá verde, mas como outros chás ali presentes. Então, nesse chá seca-barriga, gente, tem chá
de diminuir, de aumentar a eliminação de líquido. Tem chá para fazer uma infinidade de coisas que eles começam a potencializar. E o efeito do outro. E isso não é legal. Então, se você tem o hábito de consumir muito, gente, pense no fígado, que tadinho vai ter que sofrer para metabolizar tudo isso. Então, assim, vocês tenham cuidado no consumo desses chás. E eu não vou mentir que eu não sou a favor, e eu não vou dizer que eu sou, assim, para... Né? Não sou, porque eu tenho muita cautela nesses usos de chá, tá? Isabelle, bom dia. O que é que você... aliás, o chá que eu gosto demais de tomar é chá de capim-santo com hortelã. Ofende tomar esse chá? Não, existem misturinhas bem legais, tá? E ela fez esse chazinho de capim-santo com hortelã e ele vai ser muito útil para questão de ansiedade, de relaxamento, tá? Pessoas que são ansiosas, para sono ele é bem interessante. E não pensem que a gente só precisa usar esses chás relaxantes à noite, não, tá? E não precisa. E, gente, se vocês pensam na ideia do chá para relaxamento, vocês puxem aí umas 3 horas antes de dormir, né? Tipo, você dorme 10 horas, vai tomar 9h30 para dormir. Não, assim não. Umas 3 horas para ele começar a fazer seu efeito. E você pode fazer isso durante o dia. Então, é um ótimo chá. Foi capim-santo e erva cidreira ou erva doce? Erva cidreira. Deixa eu só confirmar aqui. Ai, meu Deus. Não, foi hortelã. Hortelã. Então, o hortelã, ele entra muito nessa questão também de relaxamento junto com o capim-santo, tá? Ansiedade e relaxamento é bem interessante. Eu só queria lembrar outra coisa, que a camomila, a gente acha muito que a camomila é para ansiedade, relaxamento, né? A camomila também entra nessa questão da digestiva, tá, gente? Como um cicatrizante muito interessante do sistema digestivo, junto com a espinheira santa, junto com a guaçatonga, recupera a mucosa, cicatriza a mucosa gastrointestinal, é bem interessante, tá? Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir essa aqui, Geraldo. Vamos lá. Bom dia, Marco, bom dia, Isabelle. Isabelle, é Sérgio Moreno. Minha amiga, aquele chá de chimarrão que eu vejo muito que o pessoal do Rio Grande do Sul tomando. Qual é o benefício daquele chá, minha amiga? Mas Sérgio está por dentro, viu? Sérgio está por dentro, quer trazer um chimarrão para Serra Negra, olha aí. Então, alguns chás, eles têm uma classe de chás aí que eles vão diferenciar do tempo de colheita, do tempo, se ele é oxidado ou não. Por exemplo, não sei se vocês sabem, vou trazer essa informação, mas o chá verde, o chá branco, o chá preto, eles são a mesma planta. O que vai diferenciar é que o chá preto, ele Geraldinho está balançando a cabeça aqui. Ele é a mesma planta. O que vai diferenciar é porque um é colhido antes, por exemplo, o chá branco é colhido antes do chá verde. O chá preto, ele passa por um processo de oxidação que os outros não passam. E quando ele passa por esse processo de oxidação, ele aumenta a cafeína. Então, o chá preto tem muita cafeína. Então, quem faz esse controle é sensível, tenham cuidado. E esse chá do chimarrão, o que é que acontece? Ele não leva muita luz solar, então ele tem muita clorofila, ele tem muita substância verde, né? E é bem interessante para a saúde, tem muito fitoquímico, muito interessante. Também entra nessa questão aí dos antioxidantes, tá? É bem interessante. Quem tem labirintite pode tomar chá? Chá, sim, depende. Tá? Depende dos chás que você vai tomar. Esses chás estimulantes, eles não são tão interessantes, tá? Que a gente use. Tem alguns chás bem estimulantes também do sistema nervoso central, que tem cafeína. Eles não são tão interessantes. Essa linha de chá que eu falei, eles todos têm cafeína. Chá branco, chá verde, chá preto, o matcha, eles todos têm uma grande quantidade de cafeína e não é interessante. Tá? Isabelle, o chá verde com hibisco serve para o processo de emagrecimento? Quem pergunta é Marcione. Pronto. Todo mundo fala muito desse processo de emagrecimento, mas, é coadjuvante, gente. Ele não vai fazer emagrecer, ele vai ajudar no processo. Chá verde e chá de hibisco. O chá de hibisco, ele é muito interessante para esse processo, porque ele faz o seguinte: a gente tem uma célula que vai se transformar numa célula de gordura. Ela é uma pré-célula de gordura, vamos chamar assim. E ele age, o chá de hibisco, exatamente na modulação dessa enzima que vai fazer isso, de uma célula virar uma célula maior de gordura. Tá? Então, assim, se você mudar seu estilo de vida, e o chá de hibisco, ele vai ajudar sim. O chá de hibisco também é interessante para quem tem pressão alta, porque ele ajuda a amenizar aí os níveis de pressão elevada. Só que, como toda erva tem sua contraindicação, tem seus efeitos colaterais, o que é que a gente precisa saber do chá de hibisco? O chá de hibisco, gente, ele traz para o seu autoconsumo durante o dia, porque eu já soube que tinha mulheres
Chegou uma mulher uma vez para mim que tomava mais de 1 litro de chá de hibisco por dia e acabou acontecendo a supressão da menstruação dela. E a gente pôde associar isso porque o hibisco pode ter esse efeito colateral, tá? Então, assim, a gente tem que ter cuidado em dosagem durante o dia, quantidade que você toma, a forma como você prepara, tudo isso a gente tem que ter cuidado. Gosto muito da ideia do chá verde, mas a gente tem que ter a cautela com certas coisas. Gosto muito do chá de hibisco, mas a gente também precisa saber utilizar em quantidades. Olha, eu não sabia que os nossos ouvintes gostavam tanto de chá. Todo vou dizer uma mundo... coisa, não tem menos do que 50 perguntas aqui para Isabela, não, salvem viu? essas perguntas para mim. Vamos ter que... Eu vou fazer no meu Instagram uma live de chá para a gente conversar. Com certeza, né? E lá vem mais polêmica aqui, né? O Paulo da Barra Nova pergunta, tomo muito chá da Herbalife, tipo 2 litros por dia, faz mal? Criar uma vinheta aqui, polêmica no ar, e aí? Gente, eu vou ficar bem... Eu não gosto Você muito... Você quer um chazinho? Geraldinho, por gentileza. Um calmante aqui. Um chá de erva doce aqui para nossa nutricionista. Se eu falei para vocês, a questão que se você toma um excesso de chás, de chegar a tomar 1 litro de chá por dia, não é interessante, você tomar 2, muito menos, tá? Eu não sou... porque eu não tô querendo me comprometer aqui. Mas assim, não é legal, vou resumir, não é legal. Quem vê meu Instagram, eu já fiz uma postagem em relação a alguns produtos dessa marca, porque são produtos que têm uma grande concentração de algumas substâncias e às vezes pode sim causar algum efeito hepático ou renal, tá? Então eu sempre vou bater nessa tecla. Não quero, assim, ter uma repercussão tão grande, eu só vou responder que sim, não faz bem, tá? Ele não vai fazer bem. Mais pergunta aqui chegando. Gosto de mascar folhas de mastruz em jejum. É bom ou ruim? Depende, tá? Depende da intenção para que ela queira. Não vejo problema se ela não tiver nenhum sintoma associado, tá? Então, assim, tem pessoas que têm alguns hábitos, né? Tem pessoas que têm os hábitozinhos de fazer isso em jejum. Então, se é uma pessoa que não tem nenhum problema associado, eu não vejo, né? O mastruz é bem interessante também para situações de gastrointestinal, tá? Então, o protetor também, eu não vejo problema. Agora, se é uma pessoa que tem já uma gastrite, alguma coisa, aí a gente já puxaria aí para uma Espira Santa, para uma guaçatonga, seria mais interessante. Outra pergunta, qual a quantidade de chá verde diário? Quero ficar saradinho. Ei. Oh, meu Deus do céu. Gente, deixa eu falar para vocês que, mais uma vez, o chá ele não vai emagrecer, ele vai ajudar no processo quando você tem uma mudança de hábito. Também, né? Não vai, tá? Então, assim, chá verde em excesso, ele também tem seus efeitos colaterais. Tem pessoas sensíveis ao chá verde, tem pessoas que colocam o chá verde no estômago e sentem dor. Então, assim, tem que ter cautela. Então, assim, dosagens, você pode fazer até 2 xícaras por dia, tá? E o mais importante, gente, é a gente fazer rodízio de chás, não é aquele todo chá verde todos os dias. Tem alguns estudos bem interessantes que trazem que você ter o hábito de tomar chá verde, ter a constância, não o excesso, mas a constância diária, ele se torna bem interessante para a saúde e por ser também anti-inflamatório, tá? E antioxidante, anticâncer. Então, a gente tem também esses efeitos quando você faz um uso controlado e constante. Tem mais perguntas aqui chegando. Isabelle, levo para a Liga do Câncer chá de capim-santo com erva cidreira em folhas, que é oferecido aos pacientes em tratamento de quimioterapia. Posso continuar ou tem alguma contraindicação? Ai, que linda, eu já tomei o chá. Meu pai faz tratamento de câncer na Liga. Eu já comi esses lanchinhos de lá. Então, gente, erva cidreira com erva doce, é isso? Então, eles são chás bem digestivos, tá? São chás que eles vão auxiliar também aí. A cidreira, ele vai ajudar muito na questão de relaxamento, é interessante. E a erva doce, ele vai ajudar muito nessa questão que tem estômago distendido, tá? Na questão do tratamento, não, tem alguns chás que fazem essa interação, tá? Com algumas drogas, mas nesse caso aí, não vai haver problema, não. Pergunta a Isabelle se tem algum chá para controle de pressão. Por exemplo, quem tem pressão alta, qual o chá indicado? Falei do hibisco, né, agorinha. O hibisco é bem interessante, é um dos que se estuda mais. Mas assim, gente, não excedam
né? Não excedam quantidade, tentando fazer controle de pressão arterial só com chá, tá? É o contexto diário. Tenham cuidado no alecrim, porque o alecrim vai subir sim. E a gente pode usar também esses chás que eles causam mais relaxamento, tá certo? Que aí a gente entra na melissa, na camomila, no mulungu, eles fazem essa parte mais do relaxamento. O ouvinte quer saber se a água da raiz da ortiga brava pode ser tomado normalmente para o rins. Sim. É interessante. A ortiga ela é bem interessante para funções renais, para quem tem cálculo, tá? É bem interessante para quem tem cálculo renal. Então serve, né? Sim. Tem mais pergunta aqui chegando. Quem tem retenção, qual o melhor chá? Retenção de líquido, a gente usa muito hibisco, dente de leão, a gente usa muito também cavalinha, tá? Dente de leão, hibisco, cavalinha. Uma coisa interessante é quem tem TPM, geralmente mulheres em TPM, elas aumentam mais essa retenção, né? E é bem interessante a folha da amora, que eu já falei uma vez aqui, para a saúde da mulher. Folha da amora, dente de leão e camomila. A camomila vai ajudar muito, isso na TPM, né? A camomila vai ajudar muito nessa questão emocional. O dente de leão, ele vai ajudar muito nas questões dessa retenção líquida, junto com a questão hormonal. E a amora, a questão hormonal. É bem interessante para quem tem TPM. Olha, eu peço aqui desculpa aqui aos nossos ouvintes, porque infelizmente não deu para fazer aí todas as perguntas aqui. Se você concordar, a gente pode deixar para a próxima segunda. Não apaguem as perguntas, gente, que aí a gente deixa para segunda-feira. Prometo que respondo. Mas Geraldinho, como ele é muito competente, já guardou aqui todas as perguntas que Geraldinho, ficaram porque hoje, senão né, as pessoas apagam. Então, pronto, então segunda-feira tem a parte 2 de 10 partes que vem pela frente chás. Aí, né, sobre chá. Ótimo. Porque eu vou dizer uma coisa, o assunto que rende. E a gente pode até separar por assim, indicações, né? Hoje eu falei um pouquinho sobre a parte gastrointestinal e a gente pode falar sobre ansiedade, sobre TPM, sobre saúde do homem, e a gente vai falando também. Fechado, então. Então, onde é que a gente lhe encontra aqui em Caicó? Na Galeria Malvina, né? Em frente à Prefeitura Municipal, sala 204. O telefone para contato é 9604-0655. E sigam a Isabelle no Instagram, que é capaz de a qualquer momento ela falar sobre chás, né? Essa semana, né? Vamos ver. Então, nutricionista.isabelle lá no Instagram. E vamos ver, dá até pra gente fazer uma live sobre chá, né? E vocês vão me perguntando tudo aí. Tá ok? E continua chegando pergunta aqui sobre chá. Então, gente, deixem as perguntas que a gente faz só perguntas segunda-feira, tá bom? Um abraço, Isabelle, até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau. São 7h43, confirmando 7h43.